Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes. Na lista de hoje nós vamos falar sobre os meus 10 filmes favoritos de ficção científica do século XXI. Pessoal, eu prefiro fazer um corte no século XXI, até porque nós temos grandes clássicos do cinema de ficção científica no século XX, incluindo aí a grande obra-prima 2001, Uma Odisseia no Espaço, Blade Runner, entre outros. Mas aqui eu considero as obras de ficção científica do século XXI, que eu já adianto não estão no mesmo nível das grandes obras de ficção científica do século passado. Mas ainda assim, temos grandes filmes nessa lista. Bora pra ela! E na 10ª posição temos Distrito 9. Filmado em estilo falso documentário, Distrito 9 é um filme de ação empolgante e uma alegoria vergonhosa da era do apartheid na África do Sul, que também apresenta alguns dos melhores trabalhos de efeitos especiais contemporâneos. O filme aborda a xenofobia e a segregação social ao falar sobre a maneira como nós humanos mandamos para o gueto uma força alienígena abandonada. É um grande filme, uma grande alegoria e funciona tanto como um filme de ação como um grande comentário social. Distrito 9, nosso 10º lugar. E na 9ª posição temos Gravidade. Definitivamente com a história mais simples da lista de hoje, Gravidade é basicamente um filme sobre sobrevivência e uma situação extrema. O espetáculo visual de tirar o fôlego de Afonso Cuarón usa tomadas estendidas e um senso de escala avassalador para evocar a enormidade inspiradora do infinito. O filme não apenas eleva essa história simples, mas na verdade transforma ela em algo profundo. O ato de tentar sobreviver nessa situação específica, talvez a mais ameaçadora já inventada, não é apenas heróica, mas nas mãos do cineasta Afonso Cuarón é uma intervenção inspiradora, uma tentativa de usar a narrativa de ficção científica e os efeitos especiais em grande escala para argumentar que a vida sempre vale a pena. E na 8ª posição temos A Chegada. Para mim, A Chegada é um dos filmes mais emocionantes do século XXI, independentemente do gênero. Sim, maternidade e comunicação são temas recorrentes em franquias de ação e ficção científica, como Alien ou Exterminador do Futuro já exploraram, mas é interessante ver um filme de ficção científica ter uma abordagem mais fundamentada do mesmo material. Além disso, Denis Villeneuve, que é um diretor brilhante, ele é um mestre em implantar reviravoltas satisfatórias na história, e A Chegada não tem falta de ideias interessantes que o manterão pensando muito depois dos créditos. Uma obra-prima sobre a nossa habilidade de se comunicar, A Chegada. If you immerse yourself into a foreign language that you can actually rewire your brain. The language you speak determines how you think. It affects how you see everything. Na nossa 7ª posição temos um filme que é esquecido por muitos, mas que é um dos meus queridos, Ex Machina. Esse filme já começa com uma premissa assustadora e só cresce a partir daí. Um cientista bilionário convida um de seus funcionários para um teste social, determinar se um homem normal pode interagir com a última criação do inventor, um lindo robô feminino, e decidir se é ou não oficialmente humano. Ex Machina pretende ser sobre inteligência artificial, mas rapidamente segue para ideias contemporâneas mais relevantes sobre gênero e até sexismo. Diabolicamente inteligente e incisivo, com performances excepcionais de todo o elenco, Ex Machina é um destaque cinematográfico de ficção científica deste século, um filme que muitos esquecem e muitos não viram, mas que eu amo fervorosamente. E passando de um filme que passa meio despercebido para um filme que quase todo mundo conhece. Em 6º lugar temos A Origem, de Christopher Nolan. A Origem é estrelado por Leonardo DiCaprio como um ladrão que rouba ideias dos sonhos de suas vítimas, que é contratado exatamente para fazer o oposto num determinado momento do filme, ou seja, introduzir uma nova ideia no cérebro de um magnata corporativo. Como muitos filmes de Christopher Nolan, A Origem é a história de homens moralmente ambíguos com uma paixão obsessiva
que acabam sendo atrapalhados por seus traumas do passado. Esse tema psicológico é literalizado em A Origem pelo mistério em torno da morte da esposa do nosso protagonista. A ação do filme é constante e a construção de diversas narrativas paralelas em várias camadas dos sonhos, com certeza uma obra-prima de Christopher Nolan e um grande filme de ficção científica. You know how to find me. She wants me to come after him. She wants me back down there with her. You know what you have to do. Your world is not real. Simple little thought changes everything. Em quinto lugar temos O Expresso do Amanhã. Expresso do Amanhã se passa em um futuro apocalíptico onde a Terra foi mergulhada em um inverno eterno e os últimos vestígios da sociedade vivem a bordo de um trem gigantesco que constantemente circula pelo globo terrestre. As pessoas na frente do trem vivem no luxo, as pessoas na parte de trás vivem na miséria. E todos os vagões entre eles são vitais para o funcionamento de sua sociedade horrível e distópica. Como não poderia deixar de ser em um filme dirigido por Bong Joon-ho, o mesmo diretor de Parasita, não é surpresa que o filme esteja enraizado em comentários sociais brilhantes, combinados com um visual espetacular e um elenco impecável. É um filme reflexivo, belíssimo visualmente e com cenas de ação que, embora não tão tensas, são marcantes visualmente. Um filmaço, O Expresso do Amanhã. Em quarto lugar na nossa lista temos um filme que muitos nem consideram uma ficção científica, mas sim mais um drama romântico. Porém, O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças com certeza passa pela ideia da ficção científica. A principal questão que o filme levanta é: e se fosse possível manipular a mente humana à vontade, para que usaríamos essa tecnologia? A história de amor melancólica de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças é estrelada por Jim Carrey como um homem que descobre que a esposa apagou todas as memórias de seu relacionamento para ajudá-la a seguir em frente, e ele decide se submeter ao mesmo procedimento que ela para se livrar das dores do fim da relação. Onde Brilho Eterno realmente brilha absoluto e enlouquecedor é enquanto testemunhamos todas essas memórias do personagem de Jim Carrey sendo distorcidas e apagadas de dentro de sua mente, enquanto ele luta e falha repetidamente para resgatar as memórias felizes da aparentemente imparável sequência de apagamento. É um filme sobre memória, é um filme sobre a importância da dor e principalmente é um filme sobre aquilo que nos torna humanos. Um filmaço, O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E chegando no pódio da nossa lista de hoje, temos em terceiro lugar Filhos da Esperança. Situado no Reino Unido de 2027, na verdade, quando o filme foi lançado, 2027 ainda estava bem distante, já estamos cada vez mais perto dele. Filhos de Esperança cria um mundo no qual quase 21 anos de infertilidade deixam a humanidade à beira do colapso. Com o governo lutando para lidar com a imigração ilegal, o funcionário público Del Farrell é coagido a ajudar Ki, única mulher grávida do planeta, a escapar do país. Corajoso, com um ambiente tangivelmente reconhecível e tecnicamente impressionante, o drama de ficção científica de Cuarón, que está na nossa lista de novo, ele também foi o diretor do filme Gravidade, trata temas como fé, esperança e redenção de uma maneira belíssima e dura no golpe. Um filmaço difícil de esquecer, recomendo Filhos da Esperança. We need the baby, we need him! E em segundo lugar temos Minority Report. A adaptação de Steven Spielberg para o conto de Philip K. Dick é uma visão convincente e tecnológica de um mundo futuro onde possíveis infratores da lei são presos antes mesmo de cometer um crime. Tom Cruise estrela esse filme como um detetive que descobre que foi acusado de assassinato e tenta limpar seu nome encontrando um relatório da minoria,
que é o que dá nome ao filme em inglês, Minority Report. Ou seja, o filme é uma mistura emocionante de thriller de ação, ficção científica, mas também é um blockbuster inteligente e inovador, talvez um dos mais inteligentes e inovadores do século, e está em segundo lugar nas minhas ficções científicas modernas favoritas. E em primeiro lugar temos o segundo filme de Christopher Nolan na nossa lista, Interstellar. O ambicioso épico de ficção científica pode não ter sido um 2001 Uma Odisseia no Espaço de sua geração, mas pode mudar para sempre a maneira como vemos as viagens espaciais no cinema. Matthew McConaughey estrela o filme como um ex-astronauta em um futuro próximo dominado pela fome, quando a vida na Terra está prestes a se tornar impossível, e apenas um último esforço para encontrar um novo lar entre as estrelas pode salvar a humanidade. Interstellar apresenta ao público representações novas e muito mais cientificamente precisas de fenômenos celestes. Adiciona novos elementos cronológicos à nossa compreensão de visitar novos mundos e até reinventa completamente a representação de robôs em filmes. Uma obra de ficção científica verdadeiramente revolucionária, tanto do ponto de vista temático quanto do ponto de vista visual e narrativo. Don't let me leave, Murph. Don't let me leave, Murph. Love isn't something we invented. It's observable, powerful. Maybe it means something more, something we can't yet. Pessoal, e essa foi mais uma lista aqui da Top Filmes. Aguardo vocês aí na nossa próxima lista. Não deixem de se inscrever no canal, curtir nossas publicações e também comentar as curiosidades e os filmes que vocês gostariam que estivessem nessa lista. Um abraço a todos e bons filmes para todos nós.